a atualização da situação crítica vivenciada pela Santa Casa de Misericórdia de Jaú. O hospital que é referência principal para o atendimento de pacientes de Jaú e mais 11 municípios da microrregião. Na manhã de ontem, a direção pediu uma demissão coletiva, anunciou uma renúncia coletiva. Eles devem permanecer no cargo mais 40 dias para uma transição. Mas se não houver interessados em assumir os destinos da Santa Casa, provavelmente haverá uma intervenção, ou do município ou do estado, com consequências claras à população. Mais do que isso, a direção aponta para um déficit orçamentário mensal, um rombo que chega a superar R$ 1 milhão por mês. É uma bola de neve, um problema que só aumenta. Ontem me causou revolta, indignação e preocupação ver a forma como algumas autoridades estão anestesiadas na região. Pouquíssimas autoridades se mobilizaram efetivamente para sair em defesa da Santa Casa. A gente precisa de um bloco que possa proteger, defender e solicitar melhorias para a Santa Casa em São Paulo e também em Brasília. Senão, qual vai ser o destino? Puxa vida. Nós vamos conversar ao vivo agora com o professor Gustavo Matter. Ele está com a gente ao vivo, via internet, já está aqui na tela. Ele é especialista em finanças e gestão pública e vai informar um pouco mais a respeito do que pode acontecer com a Santa Casa num segundo momento. Professor, muito obrigado por atender a nossa equipe, pela disponibilidade de compartilhar o conhecimento aqui com a gente. O que é que pode acontecer com a Santa Casa nesse momento, diante desse déficit financeiro? Qual seria o caminho mais plausível, professor? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Realmente, a questão da Santa Casa é uma questão que é sistêmica e está envolvida. As Santas Casas, vamos falar do interior de São Paulo aqui, todas estão passando por dificuldade. A gente precisa de soluções que sejam, que realmente vá resolver o problema não só de Jaú, mas digo da nossa região central, nesse favor, Quando a Santa Casa está recebendo repasses, não é favor nenhum do setor público. O setor público ele tem a obrigação de fazer, de entregar saúde para a população, e ele terceiriza através da Santa Casa. Está como se fosse prestador de serviço normal. Se você não paga o seu prestador de serviço, ele vai te fornecer serviço? Não dá, não tem jeito. Então, não é favor nenhum quando o setor público faz esses repasses. É um contratante, um fornecedor, igual a qualquer outro. Professor, interessante a gente falar também sobre esses recursos, não é? A Santa Casa presta um serviço à população, o SUS é tripartite, não é? Envolve verbas da União, do Estado e também do município, ou seja, todo mundo tem sua parcela de responsabilidade. Agora, tabela SUS ainda está defasada, os repasses do governo do Estado poderiam ser melhores também. Como é que o senhor avalia isso para uma solução a longo prazo? A situação da Santa Casa, além das esferas, que tem que estar bem reguladas aí, a gente sabe hoje que a situação financeira da Prefeitura de Jaú é uma situação boa, dentro dos parâmetros, Então ela tem uma boa gestão financeira. Mas muitas prefeituras estão praticamente quebradas, não conseguem ter o recurso para passar para a Santa Casa. E a gente tem repasses, tanto repasses correntes, com dinheiros para manter a estrutura do que está acontecendo, como alguns repasses ali, umas emendas parlamentares, que é para aquisição de equipamentos, para o que a gente chama de recursos de capital, Então, vai arrumar um raio-x, vai arrumar um maquinário, mas é necessário que essas despesas correntes sejam atendidas aí pelo setor público. E o segredo também é não depender só do setor público. Eu sei que é difícil, mas eu vejo que as Santa Casas que têm mais autonomia e que conseguem se manter melhor, faz um do setor público, do particular, às vezes com ali uma ala particular, que eu brinco que é o Robin Hood, Você pega dos ciclos para poder distribuir para os pobres ali dentro da própria estrutura, e planos de saúde, Então, muitas vezes você precisa ter um atendimento ali com múltiplas fontes de recursos para garantir que tenha essa continuidade. Muito se fala, inclusive, sobre isso que o professor disse, A Prefeitura de Jaú anuncia
que teve superávit financeiro nos últimos anos, que tem dinheiro guardado, não é? E de outro lado, dói na população quando olha para a Santa Casa e tem fila de espera para cirurgia eletiva, para exames, para diversos procedimentos, tem um pronto-socorro que foi ampliado, mas que ainda não consegue atender na totalidade. Se cobra muito o envolvimento de prefeituras da região, que tem esse pronto-socorro também como uma referência e que poderiam, de alguma maneira, estar envolvidas nessas prefeituras para que se sustente. Então, quer dizer, tem dinheiro de um lado, de outro lado não sabe se tem ou não tem, mas fato é que a Santa Casa segue em crise. Caso não apareça uma nova diretoria interessada, professor, qual deve ser o destino da Santa Casa? Há risco, por exemplo, de baixar as portas de um hospital filantrópico como esse, ou outros entes, né, município, estado, União, serão obrigados a fazer uma intervenção e manter o atendimento? Existe, né, de fechamento, que a situação. Eu acredito que se não tiver essa própria gestão, às vezes a gente consegue mudar a opinião da gestão, será que não, nesses 40 dias aí? Se tiver, depois de mobilizar a população e com o apoio aí da mídia, né, vocês fazendo aí esse trabalho tão legal, será que a gestão não consegue ficar atual, né? Mas se não conseguir, a prefeitura vai nomear um interventor, que tem que ser um interventor temporário, não pode ser eterno, para a continuidade, né? Existe também a possibilidade de privatizações, o que para a população tem adquirido, né, alguns, ou feito parcerias com Santa Casa. Então, a participação público-privada tem que ficar bem, e do terceiro setor, tem que ficar bem regulado, com participação da população em audiência pública, participação do Conselho Municipal de Saúde, porque no final das contas, quem tem que ser bem atendido é a população. Quem tem que falar se está bom, se está ruim, né, esse modelo de gestão, tem que ser a população que tem que manter os seus atendimentos aí. E envolve a região também. Então, é interessante que as outras prefeituras também sejam mobilizadas nisso, né? Porque são 12 prefeituras ali no entorno. Se você deixar ao ponto que isso não seja mais feito, vai prejudicar toda a nossa população. Olha, é muito preocupante para mim, porque de fato é necessária essa mobilização toda. Ontem, professor, a título de informação, houve esse anúncio da renúncia coletiva da direção. Em meio a tudo isso, apenas 3 prefeitos da região estavam presentes. Tião Mazieiro, de Dois Córregos, Gustavo Chitinha, de Mineiros do Tietê. E atualizando, não tinha essa informação ontem, Leca Berto, de Brotas, também esteve presente, demonstrando compromisso com a Santa Casa. Agora, nenhum outro prefeito compareceu. Todos aqueles que são ligados à Santa Casa foram chamados, convocados, inclusive pelo doutor Paulo de Tarso, vereador que é presidente da Comissão em Saúde da Câmara Municipal de Jaú. A gente não tem deputados nessa região para fazer força política. Ou vai em bloco, ou a tendência é a gente ser esmagado sem os recursos necessários. Eu vejo, né, professor, em outros locais, lamentavelmente, hospitais filantrópicos que agonizaram, recebendo menos do que o custo, né? E aí, depois que vem uma gestão mais direta do Estado, por meio de uma fundação ou de uma OS, me parece que acaba esse problema de falta de recursos. Pelo menos exemplos que aconteceram em anos anteriores em outros locais. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar a situação da Santa Casa de Jaú. Espero que as autoridades se sensibilizem em nível municipal, regional, estadual e nacional. A gente vai seguir fazendo a nossa parte na tentativa de mobilização com todas as forças, porque eu vou te dizer, professor, a maioria de nós nasceu na Santa Casa e é lá que vai terminar também. Afinal de contas, é o nosso ciclo, é o nosso hospital de referência, é o nosso socorro quando o calo aperta. Obrigado, viu, professor, pela participação. Um abraço. Obrigado a vocês. E só complementando, tem que tomar cuidado para não criar uma dificuldade para vender uma facilidade depois, né? Então, dá tempo de reverter ainda. Sem dúvidas. Muito obrigado. Viu? A gente vê muito disso no Brasil. Perfeita a frase do professor para fechar. Criar uma dificuldade para vender uma facilidade no futuro. A gente tem uma gestão aí que está há 15 anos e que tirou a Santa Casa de um buraco lá no passado. E que hoje está se vendo sem condições de seguir em frente, porque a condição financeira está estrangulada, né? Será que é política de Estado? É política governamental nesse país estrangular o filantrópico para vender uma facilidade lá na frente por outro caminho? É importante a gente ter um olhar. E, sobretudo, que a população seja atendida, não é? Valeu, agradeço mais uma vez ao professor.
pela clareza, inclusive nas ideias, no raciocínio e tudo mais. A gente volta a prosear nos próximos dias com toda certeza. Agora, meio-dia mais 25 minutos, professor Gustavo Matter, especialista em finanças e gestão pública, repercutindo aqui a situação da Santa Casa. Aliás, a nossa equipe entrou em contato com a Prefeitura de Jaú, com a Secretaria de Estado da Saúde e também com o Ministério da Saúde, buscando posicionamento sobre essa situação. Questionamos o que cabe e o que pode ser feito pelos órgãos responsáveis pela saúde da população para evitar prejuízos no atendimento. A Prefeitura de Jaú informou que tomou conhecimento da possível renúncia da direção da Santa Casa e que se responsabiliza pela manutenção do pronto-socorro. Os outros setores são da responsabilidade do governo do estado e do governo federal, ou seja, lavou as mãos, pelo menos nessa nota, sobre qualquer atitude para ajudar. Eu sei que pela lei é só o pronto-socorro responsabilidade da prefeitura, mas não dá para usar a força política da Prefeitura de Jaú na liderança da região, para tentar salvar a Santa Casa, gente. É um apelo que eu estou fazendo de coração. O governo do estado diz que o Departamento Regional de Saúde, DRS de Bauru, foi informado da situação na Santa Casa e que mantém contato contínuo com a entidade desde que recebeu esse comunicado. De acordo com o governo do estado, entre janeiro de 24 e junho deste ano, o hospital recebeu mais de 47 milhões de reais em verbas estaduais. Não bate exatamente com o número informado pela direção do hospital ontem, hein? Tem mais ou menos 1.800.000 reais de incoerência nos números da Santa Casa em comparação com os números que o estado está passando. Importante que isso seja checado pelas autoridades. O Ministério da Saúde ainda não se manifestou, o que é um absurdo. É um hospital importantíssimo para o coração do estado de São Paulo. Nenhuma manifestação do Ministério da Saúde até agora, em relação às medidas que o governo federal pode adotar em relação à crise na Santa Casa de Jaú. A gente segue aguardando e, de fato, mobilizando, pressionando, porque o povo mais pobre, que necessita do SUS, da Santa Casa, a imensa maior parte da população, minha família toda depende da Santa Casa, então eu sei do que eu estou dizendo. A gente aguarda uma solução antes que a situação se agrave ainda mais.